Esse é o vídeo 2 da nossa playlist de síntese e análise orgânica. No vídeo 2 nós vamos abordar as reações de substituição nucleofílica que são representadas por SN. Convém ressaltar que esse vídeo é de caráter introdutório e os conceitos que são abordados aqui eles serão vistos de forma mais detalhada nos encontros presenciais, incluindo as nossas atividades laboratoriais. Então os objetivos com esse vídeo aqui são que a gente consiga entender o que são reações de substituição nucleofílica, como ocorrem, ou seja, os mecanismos relacionados com essas reações, assim como os fatores que afetam a velocidade de uma reação de substituição nucleofílica. Então, inicialmente, a gente vai ver aqui um esquema genérico que representa uma reação de substituição nucleofílica. Então, aqui como reagente nós temos uma espécie que a gente representa como NU, que seria o nucleófilo. Então, a gente tem aqui um nucleófilo. Vai reagir com algo que a gente chama de substrato, essa outra substância aqui. E nessa reação, esse nucleófilo vai substituir esse grupo, o GS, do substrato. Então, é por isso que a gente chama essa reação de substituição nucleofílica, porque quem está atuando aqui substituindo no substrato é um nucleófilo. A gente vai ter como resultado a formação da ligação aqui do nucleófilo com o grupo presente ali no substrato e a saída desse grupo GS aqui, que é conhecido como grupo de saída ou grupo abandonador. Então isso aqui é para a gente ter uma ideia bem genérica do que seria uma reação. E esses termos aqui, nucleófilo, grupo de saída ou grupo abandonador, eles serão melhor vistos nos slides a seguir. Então o nucleófilo é uma espécie química que a gente diz que ela é rica em elétrons e está buscando centro positivo. Então a definição dessa palavra aqui nos traz essa referência. Então, como está a molécula d'água aqui, a gente percebe que o oxigênio ele tem elétrons não ligantes aqui. Ó. Então isso confere essa nucleofilicidade a esse tipo de substância. A gente pode pensar em substâncias também que apresentam enxofre, por exemplo, nitrogênio, dentre outros elementos ali que vão ter elétron não ligante. Então essa espécie aqui, como ela é rica em elétrons, ela vai buscar por centros positivos para fazer ligação, como é o caso aqui do substrato. A gente observa que o substrato está ligado a um grupo que é mais eletronegativo, então a gente tem a polarização dessa ligação aqui. Ó. Então aqui a gente tem um carbono parcialmente positivo que vai estar suscetível ao ataque do nucleófilo ali e levando a posterior liberação desse grupo de saída. Então aqui tem um exemplo de reação genérica envolvendo a água atuando ali como nucleófilo. Então isso aqui é o nosso NU, o nucleófilo. Aqui está o substrato. Ó. Então a água vai se ligar a esse substrato e a gente vai ter a liberação desse grupo X aqui, como a gente observa aqui. Ó. X está sendo liberado, a gente está tendo aqui a ligação da água com aquele radical presente no substrato. Nesse caso especificamente, a gente tem uma etapa aqui onde vai ter a liberação de um H+ aqui, levando à formação de um álcool. Então a gente observa aqui claramente a ligação entre o nucleófilo e aquele grupo R que estava presente ali no substrato. Então o grupo de saída, como a gente viu, que estava representado anteriormente como GS, lembrando que o substrato a gente representou dessa forma aqui um grupo R qualquer, e o GS que é o nosso grupo de saída. Então esse grupo de saída aqui, para que ele seja liberado e a reação inversa ela não ocorra numa extensão que vai diminuir tanto o rendimento da nossa reação, ele precisa ser uma base fraca. Então a gente observa que os halogênios, quando eles estão presentes aqui no substrato, eles têm essa propriedade de formar bases fracas. Então geralmente a gente vai trabalhar aqui com haletos de alquila. Geralmente a gente vai estar trabalhando com haletos de alquila porque a gente tem a presença ali de halogênios que vão ser liberados de uma forma a favorecer esse tipo de reação devido às bases desses halogênios serem fracas. Quais são os mecanismos? Como que essas reações ocorrem? Né? Os mecanismos possíveis aqui que a gente vai abordar são dois. Um que a gente chama de SN1, seria uma reação unimolecular. A gente vai entender isso melhor quando ver
a etapa determinante da velocidade dessa reação, a gente vai conseguir compreender melhor isso aqui. Então, nesse caso aqui, nesse tipo de reação, o grupo de saída ele deixa o substrato antes da entrada do nucleófilo. Então, vou representar aqui em cima. Ó. Então, aqui teria o primeiro caso, o nucleófilo vai reagir ali com o substrato, que a gente viu que era aquele RGS. Então, antes do nucleófilo fazer o ataque aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, vai ter a liberação do grupo de saída, levando à formação do R positivo ali, que a gente chama de um carbocátion, que a gente vai ver no próximo slide, ou nos próximos. A gente tem a formação do carbocátion, o grupo de saída ali vai sair com carga negativa, e agora esse nucleófilo, que é rico em elétrons, como a gente já viu, vai atacar esse carbocátion aqui, levando à formação da ligação NU-R. Então esse aqui é o primeiro caso, primeiro exemplo de mecanismo. O outro mecanismo seria o SN2, aqui está errado corrigindo aqui, ó. Outro mecanismo é o SN2 e o grupo de saída ele deixa o substrato ao mesmo tempo da entrada do nucleófilo. Como que isso seria? Então, a gente teria o nucleófilo mais ali o substrato, né? Então o nucleófilo vai se ligar ao substrato no mesmo tempo em que essa ligação aqui vai sendo quebrada. Então a gente passa por um intermediário que a gente vai ver depois, mas no final a gente tem a obtenção também desse tipo de ligação aqui. Ó. Uma coisa importante da gente ter em mente é que esses tipos de mecanismos aqui eles vão estar relacionados com o tipo de substrato que a gente trabalhar, assim como condições da reação também elas vão estar envolvidas com o mecanismo que a gente vai ter ali como uma possibilidade. Então, continuando aqui, a gente vai ver primeiro o mecanismo da reação SN1. A gente observa aqui o substrato, está aparecendo aqui. Vai ocorrer aquela quebra da ligação liberando o grupo de saída. Isso aqui seria o carbocátion. Essa espécie aqui é o carbocátion. Então passa por essa etapa. A etapa que determina a velocidade desse tipo de reação está aqui. Ó, a velocidade vai ser igual a uma constante de velocidade vezes a concentração do substrato elevado a 1 aqui, né? Então, só o substrato ele vai participar dessa etapa determinante da velocidade, ou seja, o nucleófilo não tem relação com a etapa determinante da velocidade. Esse tipo de mecanismo ocorre via formação de carbocátion, como eu falei para vocês. Então, voltando aqui, ó, a gente tem aqui o substrato, aqui está o grupo de saída, ó, esse grupo aqui em roxo é o grupo de saída. Vai ocorrer a quebra dessa ligação aqui, levando à liberação do grupo de saída. E a gente vai ter a formação daquele carbocátion que eu mencionei. E aquele carbocátion vai sofrer o ataque do nucleófilo, que a gente vai ver aqui nessa outra imagem. Então a gente tem aqui o substrato aparecendo. Então ocorre a quebra da ligação, o grupo de saída liberado. Essa etapa aqui é a etapa lenta, ou seja, a etapa que vai determinar a velocidade da reação. Então, liberando-se esse grupo, a gente tem a formação do carbocátion aqui. O que seria um carbocátion? Seria um cátion do carbono, por isso tem esse nome carbocátion. Então, tendo a formação do carbocátion, a gente vai perceber aqui, ó, que vai ocorrer o ataque do nucleófilo. Nesse caso aqui específico é a água. A gente observa a água atuando como nucleófilo ali, se ligando ao carbocátion. Então, essa etapa aqui é a etapa rápida. E a gente observa como no final aqui a produção desse intermediário que vai sofrer desprotonação, como a gente viu anteriormente, levando à formação de um álcool. Isso aqui é mais para a gente compreender como que ocorreria esse tipo de mecanismo SN1. A gente vai ver no próximo slide ali um diagrama de energia. Ó. Então aqui a gente tem energia versus, aqui a gente tem entalpia, né, como energia versus caminho da reação. Então aqui a gente tem a curva, né, que representa esse processo. Então a gente observa aqui um máximo de energia nesse ponto aqui. Ó. Então a gente vai entender que ele corresponde. Então aqui a gente tem o substrato inicialmente, vai ocorrer a quebra dessa ligação, como a gente já viu anteriormente, levando à liberação do grupo de saída. Então aqui a gente tem o grupo de saída. Quebrou isso aqui, o patamar de maior energia, patamar de maior energia vai ser esse aqui em cima. Ó. Então a gente vem, vai ocorrendo aqui, vai no curso da reação,
Quando a gente chega nesse patamar mínimo aqui em relação àquele topo ali, a gente vai ter formação do carbocátion com a geometria planar. Então a gente tem uma geometria trigonal plana aqui, carbocátion. Então agora o nucleófilo vai promover o ataque. Então a gente vai seguindo aqui na reação. Nesse outro patamar aqui de maior energia, o segundo aqui, né, menor um pouquinho do que o anterior, a gente tem o início da ligação entre nucleófilo e ali o carbocátion. E no final da reação a gente tem a formação do álcool aqui especificamente. E aqui em cima está representada essa reação, que foi mostrada ali a questão energética dela. Então, a gente tem aqui a hidroxila como nucleófilo, agindo nesse haleto de alquilo aqui, né? A gente tem aqui um haleto de alquilo. E a hidroxila vai substituir o grupo de saída, que nesse caso aqui específico é o cloro. Em relação à estereoquímica, se a gente tiver um reagente ali no início da reação que tem um carbono assimétrico, o que a gente vai observar? Como o carbocátion ele tem aquela geometria que eu mencionei, que seria trigonal plana, a gente vai poder ter o ataque ali nucleofílico pelas duas faces. Como esse ataque ele pode ocorrer na mesma extensão, a gente vai ter a formação de dois estereoisômeros, que seria o R e o S, na mesma proporção, como a gente consegue observar nesse exemplo aqui. Então, a gente parte desse substrato aqui, que tem um carbono assimétrico. O que seria um carbono assimétrico? A gente consegue observar isso bem. Esse carbono aqui ele tem 4 grupos diferentes ligados a ele. Então esse carbono aqui é assimétrico. E a gente observa aqui que a configuração dele é S, né? Então a gente parte de um composto S, levando a formação de 50% do produto com essa estereoquímica S e 50% do R, devido ao ataque do nucleófilo ocorrer nas duas faces, como eu mostrei anteriormente. Então sempre que a gente tiver esse caso aqui em relação a uma reação SN1, a gente vai ter algo que a gente conhece como mistura racêmica. A gente vai ter aqui uma mistura racêmica, que seria uma mistura de 50-50 de cada estereoisômero, ou seja, essa mistura ela não é ativa, opticamente ativa. Então a gente chama de mistura racêmica. Agora o mecanismo para a reação SN2. Na reação SN2, como eu mencionei, o nucleófilo ele vai se ligar ao mesmo tempo que o grupo de saída está liberando aqui o substrato. Então geralmente isso vai ocorrer na face inversa em relação ao grupo de saída. Ele está entrando por trás aqui, ó, como vocês conseguem perceber. No ponto de vista da cinética, a etapa que determina a velocidade da reação está representada aqui, ó. Então a velocidade vai ser igual a constante de velocidade vezes concentração do nucleófilo vezes a concentração do substrato. Nesse caso aqui, tanto o nucleófilo quanto o substrato eles participam da etapa que determina a velocidade. E essa reação ela ocorre em uma única etapa, como está colocado aqui. A gente consegue observar aqui no mecanismo, né, essa reação específica ali, onde a gente tem a hidroxila como nucleófilo. Então aqui a gente tem o nosso nucleófilo, está atacando aqui o substrato, ó, e a gente tem o cloro como grupo de saída. Esse aqui é o GS. Então a hidroxila ela se aproxima, se liga no carbono por trás aqui em relação ao cloro, que é o grupo de saída. No momento que a gente tem a formação desse intermediário aqui, onde a gente observa essas linhazinhas ponteadas aqui representando o início da ligação entre a hidroxila aqui e o carbono, e essa outra linha pontilhada aqui representando a quebra da ligação carbono-cloro, levando à formação desse álcool aqui, e o nosso grupo de saída está aqui. Uma coisa interessante da gente perceber, olhando para essas duas estruturas aqui, ó, a gente observa que à medida que o nucleófilo se aproxima do carbono, as ligações aqui elas vão afastando com um efeito que a gente conhece como de guarda-chuva, né? Então aqui os elétrons do nosso nucleófilo provavelmente eles vão reorganizando ali os ângulos dessa ligação e a gente observa que eles ficam voltados para a direita aqui e antes eles estavam voltados para a esquerda. Isso aqui vai ser importante quando a gente vê a questão da estereoquímica desse tipo de reação. A representação aqui de energia versus caminho de reação. Então a gente tem aqui a energia, a entalpia, né, versus caminho de reação. A gente consegue observar que tem apenas um máximo de energia, que é justamente aquele intermediário que eu mostrei, que a gente vai observar aqui novamente. Ó.
Então essa reação aqui, inicialmente a gente tem ali o nucleófilo se ligando ao substrato, né? Então a gente tem aqui o nucleófilo se ligando a esse carbono, essa ligação sendo rompida. O máximo de energia ali no nosso diagrama seria aquele intermediário, onde a gente vê iniciando aqui a ligação entre nucleófilo e substrato, e aqui quebrando-se a ligação entre o grupo de saída e o substrato. No final a gente tem a formação aqui do álcool aqui embaixo e aquela relação que eu falei para vocês dos hidrogênios aqui estarem com uma posição como se fosse um guarda-chuva abrindo, né? Em relação à estereoquímica, a gente tem aqui um exemplo onde parte-se de um estereoisômero com configuração R. Ó. Então a gente observa aqui que à medida que o nucleófilo vai se aproximando, esses grupos aqui eles vão voltando para a direita. Então a gente passa aqui pelo intermediário, levando à formação do produto, que vai ter uma configuração inversa em relação ao reagente. Então esse tipo de reação aqui, quando envolve um substrato que tem carbono quiral ou carbono assimétrico, a gente observa a inversão de configuração aqui do nosso produto. Então essas reações elas ocorrem via inversão de configuração e as SN1, só lembrando aqui, elas ocorreram via mistura racêmica. A gente forma as duas configurações ali, R e S. Agora vamos ver os fatores que afetam as velocidades das reações. A estrutura do substrato vai estar envolvido tanto com SN1 quanto SN2, porque o substrato ele participa das etapas que determinam a velocidade nos dois casos. Só que aqui a gente vai vendo inicialmente só para SN1. Então a gente observa aqui que os substratos que são interessantes para SN1 são aqueles que são mais substituídos, ou seja, que tem mais grupos alquil em relação a hidrogênio. Por que eles são mais estáveis? Porque a gente observa que tem um carbono ali, o carbocátion ele forma um carbono que é deficiente em elétron. Esses grupos alquil eles conseguem estabilizar esse carbono aqui, deslocando a densidade eletrônica para ele. Então quanto mais grupo alquil a gente tiver presente ali, ligado ao carbono positivo, a gente vai ter uma maior estabilização. Então é por isso que a gente observa que um carbocátion terciário, como a gente observa aqui, ó, ele é mais estável do que um carbocátion secundário e por sua vez vai ser mais estável do que um primário. E o primário vai ser mais estável ainda do que esse aqui que só tem hidrogênio. Então é interessante que a gente tenha substratos que possam formar carbocátions terciários ali. Seria a situação melhor em relação a reações SN1. Já no caso de SN2, a gente observa que à medida que a gente tenha mais grupos alquil ali, a gente vai dificultando o acesso do nucleófilo. Percebam aqui que nesse caso aqui, ó, a gente tem menos grupos volumosos aqui ligados ao carbono, então o nucleófilo ele consegue se aproximar mais facilmente do carbono aqui onde ele vai se ligar. Aqui a gente já tem a metila, já vai dificultando um pouquinho. E a gente observa aqui o volume, né, em verdezinho aqui, que vai dificultar a aproximação do nucleófilo. Então aqui a gente tem duas metilas, que seria um caso pior ainda do que o anterior, né, que seria um grupo neopentil. E aqui quando a gente tem três metilas, ou seja, um substrato terciário, a gente percebe que o acesso aqui acaba sendo mais restrito ainda. Aqui embaixo a gente tem essas informações expressas em relação às velocidades relativas ali. Então no caso aqui, quando a gente tem esse substrato aqui, metil, a gente tem uma velocidade relativa igual a 30. Quando a gente tem um substrato primário, já cai para 1 a velocidade. Quando a gente tem aqui o substrato secundário, a velocidade cai para 0,03. Neopentil tem essa velocidade aqui, bem baixa, a outra ali é aproximadamente 0. Ou seja, esse caso aqui provavelmente a gente nem tem reação ocorrendo via mecanismo SN2. Então só para frisar aqui, o interessante é que a gente tenha uma situação em que tenha menos volume para que o nucleófilo consiga se aproximar, e a situação melhor seria quando a gente tem aqui apenas hidrogênios ali no nosso substrato em relação aos grupos alquil. Agora outro parâmetro aqui que vai estar relacionado com a velocidade, né, é a concentração e reatividade do nucleófilo. Porém, isso aqui vai estar restrito a SN2, por quê? Porque a gente viu que em reações SN1, o nucleófilo ele não participa da etapa que determina a velocidade. Então isso aqui não faz sentido
a gente trabalhar com SN1, apenas SN2. Isso é aplicável. A gente observa aqui que as espécies negativamente carregadas são nucleófilos melhores do que seus ácidos, né? Como a gente observa aqui. Então, a reatividade desse nucleófilo aqui, ó, hidroxil, vai ser maior do que a água. Por quê? Porque a gente já tem a carga negativa aqui. O mesmo vale para um alcóxido, isso aqui a gente chama de alcóxido. O mesmo vale para um alcóxido em relação a um álcool. E a concentração também, a gente pode imaginar que aumentando-se a concentração do nucleófilo, a gente vai aumentar a velocidade da reação. Então isso aqui também vai aumentar à medida que a gente aumente a concentração. E quando a gente trabalha com espécies carregadas ali, a gente aumenta a velocidade da reação em comparação com a espécie neutra. Então, o efeito de solvente, né, a gente vai trabalhar com solvente. No caso de reação SN1, os solventes polares próticos estabilizam o carbocátion, aumentando a velocidade da reação. O que seria um solvente polar prótico? Seria solvente onde tem hidrogênio ligado a um átomo mais eletronegativo, pode ser oxigênio, por exemplo, seria um álcool, um exemplo. Ou até mesmo a água, né? Mas vamos imaginar que a gente tem um álcool como solvente, então a gente teria um grupo R aqui, ligado ao H. Então a gente tem uma carga parcialmente positiva aqui no carbono, que vai estar presente nesse grupo alquil, e uma parcialmente negativa no oxigênio. Então isso aqui vai gerar esses dipolos aqui, que estão representados acima. Então quando a gente viu o carbocátion, vamos imaginar aquele carbocátion terciário, que seria a melhor situação, né, para a reação SN1. Então vamos imaginar que a gente tem esse carbocátion presente no meio, ele vai ser estabilizado por esses solventes polares próticos ali presentes. Aqui a gente tem a carga parcialmente negativa, então a gente tem interação das moléculas do solvente ali com o carbocátion que vão estabilizar. Então, à medida que a gente estabiliza o carbocátion, a gente aumenta a velocidade da reação. Então, é interessante se trabalhar com solvente polar prótico em reações SN1. No caso das reações SN2, se a gente tiver solvente polar prótico, eles vão formar ligações de hidrogênio com o nucleófilo. E como o nucleófilo ele participa da etapa que determina a velocidade nesse tipo de reação, a gente vai ter ele menos disponível, então a velocidade vai tender a diminuir. Ou seja, então vamos imaginar de novo, o mesmo caso aqui, a gente tem um nucleófilo. Se a gente tivesse o solvente polar prótico, como foi aquele caso que eu representei anteriormente, ó, então a carga parcialmente positiva está aqui nesse... Deixa eu só apagar essa molécula ali que não ficou boa como deveria em relação à proximidade ali do nucleófilo. Eu queria que o R ficasse próximo. Então a gente tem o R aqui ligado ao oxigênio. Então aqui a gente tem a carga parcialmente negativa, parcialmente positiva. Então a gente vai ter essa interação ali desse solvente com o nucleófilo. Então a gente vai ter o nucleófilo vai estar menos disponível para promover o ataque ao substrato, então a gente vai ter a diminuição da velocidade. Então é interessante a gente trabalhar com solventes polares apróticos, como é o caso aqui do DMF, de metilformamida, e do DMSO, que seria o de metilsulfóxido. Então, esses aqui são alguns exemplos de solventes polares apróticos que podem ser empregados aqui para que a gente tenha uma maior velocidade de reação SN2. Então eram basicamente esses aspectos que a gente ia abordar nesse vídeo aqui. Espero que a aula tenha sido útil, né? Vocês tenham compreendido o conteúdo. E agradeço pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo.